Olá, sexto ano, tudo bem? Professor Titonelli, Geografia. Bom saber que nessa semana, nós vamos iniciar um modelo diferente de aula. Uma aula gravada por nós e uma aula online, uma aula com vocês na quinta-feira. Que bom! É bom só que a gente vai poder, dentro desse trabalho todo, desse processo todo, tirar mais suas dúvidas. A gente vai poder estar um contato melhor um com o outro. Isso é importante. Então, todo mundo vai ter que dar um jeitinho para participar, que vai ser a temática desse bimestre agora, do segundo corte, né? Agora não se fala bimestre, não se fala segundo corte. Vai ser a forma diferente do segundo corte. Mas eu fiz assim de um modelo geral para a gente bater um papo hoje, nessa primeira aula, hoje é gravada. Quinta a gente vai ter uma aula online, vocês vão poder estar participando também. Quais foram as coisas que vocês viram de legal nesse bimestre? Gente, vocês estudaram sistema solar, vocês estudaram, minha colinha está aqui, você acha que o professor precisa de cola? Precisa sim. Sistema solar, vocês estudaram sobre clima, sobre relevos, sobre a incidência da radiação solar aqui, sobre elementos que formam um rio, tá? Tudo isso é interessante. Olha para você ver como que acontece, que vem tudo isso. Você tem lá um sistema solar localizado na Via Láctea. Via Láctea é onde nós estamos, onde a nossa galáxia está. E o nosso sistema, que tem um Sol, vários planetas em volta, inclusive a Terra, eles fazem parte do sistema solar. Vocês viram isso? Vocês viram, vocês trabalharam, vocês observaram, vocês fizeram fizeram atividades sobre isso, não foi? Fizeram? Bacana. Muitos não entregaram, mas muitos entregaram. Isso é importante. Pois bem, uma coisa que a gente tem que destacar. Qual é a grande pegada do sistema solar? Já fala, sistema solar, sistema do Sol. Somente com a vida do Sol que temos vida em nosso planeta. Aquece, esfria, joga luz sobre a planta cresce. Você tem todo um sistema. Vocês viram isso, vocês tiveram forma de ver isso. Viram estudar os planetas, nosso satélite principal, a Lua. Tudo isso foi interessante, vocês viram. Já dentro dessa questão, a gente estudou um pouco do clima do nosso planeta. Clima tropical, aqueles que ficam entre os trópicos de Câncer e Capricórnio, onde o Brasil está inserido, que tem a temperatura que a gente chama de temperada, nem muito quente, nem muito frio, ela não oscila tanto, que é onde o Brasil está. As temperaturas glaciais que ficam nos Árticos e na Antártica, que são nos polos, as subtropicais que são abaixo e as subtropicais estão acima, tudo isso vocês viram. E dentro do Brasil a gente tem as divisões próprias, mesmo tendo um clima tropical, porque você tem subclimas, por exemplo, o clima árido do Nordeste, tem um pouco mais tropical do Centro-Oeste. Tudo isso você consegue ver. Como que a gente descobre isso? Estudando. Isso é geografia. Isso é seu dia a dia. Geografia, ela estuda toda essa formação geográfica, terra, gráfica, estudo da Terra, né, que a gente tem. Tá? E aí vocês puderam ver e puderam entender sobre essas mudanças. Como que funciona. É como se a gente analisasse como se for uma construção. Papai e mamãe estão construindo uma obra, ou papai é pedreiro, trabalha, pergunta para ele. Ou vocês olhem a casa de vocês. Primeiro, alguém chegou e esse terreno dá para construir. Vamos construir esse terreno. Vamos preparar esse terreno. Vamos construir alicerce, parede, telhado, revestimento, para depois montar a casa. O nosso planeta é uma casa. Só que por muitas as ações o homem está mudando. O homem muda algumas ações do nosso planeta. Outras não. Essas ações são mudadas pela gente mesmo, pelo próprio planeta. As ações e reações. Por exemplo, muita chuva, seca. Tudo são relações da forma que nós vivemos nesse nosso planeta. Vocês viram isso nesse semestre. Titonelli, por que você está falando muito em cima do que a gente viu? Como se fosse uma revisão. Isso é uma revisão. Estamos tirando, estamos
propondo um momento diferente nisso daí. Então, isso é importante para que vocês entendam. Para que quando a gente já entra para o próximo ciclo, para o próximo corte, a gente já entra de uma maneira mais diferente. A gente entra de uma maneira mais posicional. Certo? Quando na quinta eu postar atividade também, que eu vou explicar a atividade na aula, vai ser mais fácil para vocês estarem entendendo isso daí. Certo? Vai ser mais fácil para que vocês entendam todo esse processo que está acontecendo. Tá bom? Bom, cara, uma coisa interessante. Rio, água, nosso sistema solar. É o Sol, mas nós precisamos da água para viver. E nosso planeta tem água doce. Apesar do planeta Terra, nós temos boa parte de água, só que a maioria é água salgada. Mas 90% da água é salgada. Mas a água do consumo, onde está a água do nosso consumo? A água que a gente lava vasilha, toma banho, bebe, usa para produzir alimentos. E a gente tem que tomar um cuidado a mais com ela, que talvez a gente não esteja tomando esse cuidado da forma que precisa ser cuidado. Talvez a gente não esteja tomando a forma correta que a gente precisa estar tomando sobre essa questão. O cuidado com a nossa água. Mas vocês viram da formação da água, vocês viram como que ela forma, vocês viram como elas agem, vocês viram todo esse processo. Vocês viram como que ela funciona de toda essa questão. Como que nasce um rio, desde da sua nascente até a sua foz. O curso médio, o curso normal dele, os afluentes. Eu dei uma atividade que gerou um pouco de dúvida. Tá? Eu vou até explicar isso agora. Eu pus lá qual é o segundo rio que nasce, é o maior segundo rio maior que nasce no território nacional, é o rio Tocantins, que nasce na região de Brasília e desce até a região do Pará, na região do Amazonas, que deságua. Todo mundo fala, o maior rio é o Amazonas. Não, o maior rio que nasce dentro do país, que nasce lá na Serra da Canastra, em Minas Gerais, e deságua lá em Alagoas, ele corre o território nacional, o Rio São Francisco. O Rio Amazonas é o maior rio do mundo, só que ele nasce no Peru. Vem em Peru, Equador, Bolívia, ele vai descendo, aí que entra no Brasil. Claro que se a gente for analisar, a maior parte dele é dentro do Brasil, principalmente enquanto Rio Negro e Solimões, eles se formam até ele alcançar o mar. Mas, tirando ele não é um rio que nasce no Brasil. O Rio Amazonas não nasce no Brasil. Tá? Ele não nasce no Brasil. Aí o que acontece? Ele vem. Você observa ele vindo. Mas nós temos dois rios importantes, vários outros rios, mas dois que é importantes, principalmente captação de água da chuva que vai para o subsolo, para gerar energia elétrica, para que a gente possa ter energia na nossa casa, para a navegação, para a questão da alimentação do peixe. Apesar do homem estar arrebentando com os dois. Mais importante, Rio São Francisco e Rio Tocantins. Os dois são muito grandes e nascem no nosso território. Nascem no Planalto Central. Planalto Central onde nós estamos, tá? Principalmente a região centro-oeste. A sua força principal é o Planalto Central. Goiás, Brasília, que está dentro de Goiás, Mato Grosso do Sul. Mas o que acontece especificamente? Uma parte de Minas Gerais, ela é também a parte principal do Planalto Central. Nasce e desce. Só que diferentemente de alguns outros rios, os dois descem para o norte. No caso, a gente fala que sobem para o norte. É assim, geograficamente você fala, quando eu vou ao norte, eu subo ao norte. Quando eu vou ao sul, eu desço ao sul. Então eles sobem ao norte. E isso faz a diferença. Faz a diferença no estado de Goiás, no caso do Tocantins, do rio Tocantins. A diferença no rio Tocantins, a diferença no estado do Maranhão e no Pará. Tá? Faz uma diferença. O Rio São Francisco é a mesma coisa. Ele nasce, praticamente corta todo o Nordeste brasileiro para poder estar chegando lá na frente. Eu precisava estar falando essas coisas para a gente fazer esse fechamento dessas ideias que a gente tem aqui. Bom, e esses elementos que formam o rio são importantes. São os elementos. A gente fala dos principais rios, mas a gente esquece que a gente fala dos afluentes, dos que estão em volta deles, os que alimentam eles. Por isso a gente tem que cuidar, preservar. A gente não pode desmatar igual se desmata. A gente não pode jogar lixo no rio, porque a gente bebe desse rio. Não pode jogar esgoto. O governo sim tem que cuidar do esgoto que vai para o rio, para que a gente possa ter condições por isso. A gente não pode abrir mão dessa riqueza. A gente não pode, em momento algum, abrir mão de toda essa questão que nós temos. Em nenhum momento a gente pode abrir mão
dessa questão. Nenhum momento a gente pode abrir mão. Então, se você fala assim, o que seria importante eu não esquecer que eu aprendi nesse bimestre? Anotem aí. Sistema solar. Não esquecer do sistema solar, tá? Depois, o clima da Terra, os climas da Terra. Terceiro, as bacias hidrográficas. O Brasil tem 12 bacias hidrográficas. A gente falou, vocês viram isso, eu até expliquei sobre uma que é a bacia hidrográfica do São Francisco e a outra bacia hidrográfica do Tocantins, e tem a principal de todas, que é a bacia hidrográfica do Amazonas. Tem as outras, mas se a gente tendo a noção dessa questão, a gente faz a diferença, tá? E a questão da gente preservar, tá bom? Fica aqui o meu recado, fica aqui o meu abraço, tá? Qualquer dúvida, meu privado, as pessoas que estão devendo atividades me mandem ainda, tá bom? Um abraço, 6º ano, e até a nossa aula online na quinta-feira.